Há muitas histórias paranormais circulando pela internet. No entanto, poucas são consideradas possíveis de se acreditar hoje em dia. No vídeo de hoje, contaremos uma história em que o fantasma de uma mulher apareceu para contar como ela verdadeiramente havia morrido. O relato do fantasma foi, inclusive, analisado pelo júri durante o processo criminal. Fique até o final para saber o que aconteceu. Se você gosta de ufologia, casos sobrenaturais e mistérios não resolvidos, por favor inscreva-se no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma de nossas postagens. Você está no Teoria 78. No início da noite de 23 de janeiro de 1897, um ferreiro chamado Erasmus Shue alimentou o fogo dentro de sua pequena loja na zona rural da Virgínia Ocidental, e depois chamou seu ajudante de 11 anos, que estava nos fundos fazendo a limpeza. Erasmus havia planejado voltar para casa cedo naquela noite. No entanto, um pedido de última hora de ferraduras acabara de chegar, e Erasmus sabia que ele iria terminar chegando tarde em casa. Por conta disso, Erasmus pediu que seu ajudante fosse até sua casa avisar sua esposa Zona, que ele chegaria mais tarde. Além disso, caso ela precisasse de alguma coisa, o garoto poderia ajudá-la. Depois que o ajudante partiu, Erasmus voltou a mexer no fogo, mas sua mente não estava nas ferraduras que ele precisava fazer. Em vez disso, estava em sua esposa, Zona. O casal ainda não havia contado a ninguém, mas Zona estava grávida. Erasmus e Zona haviam se conhecido apenas alguns meses antes, mas se apaixonaram muito rapidamente. Zona tinha 23 anos, cabelos e olhos escuros lindos e um senso de humor rápido. Ela era um espírito livre, apesar de ter crescido em uma fazenda e nunca ter saído muito de casa. Quando Erasmus se mudou para uma vila próxima de onde Zona morava, os dois se notaram imediatamente. Erasmus tinha 35 anos, 12 a mais que Zona. Era alto e bonito, com olhos azuis penetrantes. Ele foi para essa pequena cidade rural para montar sua ferraria, e para Zona, ele era como uma coisa nova e excitante incrível. A família de Zona, especialmente sua mãe Mary Jane, não aprovava o fato de que Zona e Erasmus haviam começado a se ver, principalmente porque Mary Jane não gostava do fato de Erasmus ser muito mais velho que Zona. É importante lembrar que os fatos ocorreram no final do século XIX, e essa diferença de idade não era bem vista para um casal da época. Mas Zona era conhecida por ser incrivelmente teimosa, e ela amava Erasmus, então não havia como detê-la. Assim, em novembro do mesmo ano, apenas alguns meses após se conhecerem, Zona e Erasmus se casaram e se mudaram para uma pequena casa juntos. Muito rapidamente, Zona engravidou. Ela e Erasmus estavam muito animados com isso, a ponto de quererem contar para as pessoas. No entanto, desde o início ficou claro que Zona tinha algumas complicações com essa gravidez. Ela estava doente o tempo todo e parecia muito debilitada. O médico que a acompanhava sabia que provavelmente tinha a ver com sua gravidez. Então o casal decidiu que deveriam apenas esperar e deixar a gravidez se desenvolver um pouco antes de anunciar a notícia. Então, naquela noite de final de janeiro, Erasmus começou a se apressar para terminar as ferraduras, porque ele realmente queria chegar em casa e estar lá com Zona, ter certeza de que ela estava realmente bem. Enquanto Erasmus trabalhava e pensava em Zona, o ajudante de 11 anos de Erasmus tinha chegado à casa dele e de Zona. O garoto passou pelo portão até a porta da frente dessa pequena casa de 2 andares e bateu na porta da frente, mas Zona não veio até a porta. O menino achou isso estranho porque Zona era alguém que sempre era muito rápida para abrir a porta e adorava conversar com os vizinhos. Do lado de fora, o ajudante não conseguia ouvir nenhum som vindo de dentro da casa. Era como se não houvesse ninguém lá. Então o ajudante bateu novamente na porta e, depois de mais silêncio, tentou a maçaneta e descobriu que estava destrancada. Ele abriu a porta e imediatamente notou que a casa estava totalmente escura. Nenhuma das lâmpadas estava acesa, embora o sol estivesse se pondo rapidamente. Assim, o garoto entrou na casa e continuou chamando pela Sra. Shue, mas não houve resposta. Após alguns passos, o garoto olhou para a base da escada que levava ao segundo andar. Ao fazer isso, congelou, e deitada no chão estava a Zona. Ela estava deitada perpendicularmente às escadas, de costas, com um braço sobre o peito, como se estivesse dormindo, ao pé da escada. Neste momento, o pobre garoto estava assustado. Ele não sabia o que estava acontecendo. Obviamente, algo estava terrivelmente errado. E assim, muito lentamente, o ajudante começou a se aproximar cada vez mais de Zona. Quando ele estava praticamente em cima dela, gritou o nome dela mais uma vez, e quando ela não respondeu e seu peito não se movia, ele soube que obviamente algo estava terrivelmente errado. Assim, o ajudante se virou e correu para fora da casa, indo para sua própria casa. Quando chegou lá, entrou correndo e contou à mãe que achava que a senhora Zona Shue estava morta. Então a mãe disse ao ajudante para voltar à ferraria e dizer a Erasmus para ir para casa agora, que ela iria chamar o médico da vila.
Levou quase uma hora para um médico local, o mesmo que estava tratando Zona por suas complicações na gravidez nas últimas semanas, finalmente chegar à casa dos Chus. Quando o médico chegou, encontrou o ajudante de 11 anos, sua mãe e outros vizinhos meio que agrupados no primeiro andar da casa. E então, quando ele subiu para o segundo andar e entrou no quarto principal, encontrou Erasmus, que nesse ponto já havia retornado e estava sentado em sua cama. Erasmus tinha colocado sua esposa de modo que ela estava deitada de costas e sua cabeça estava em seus braços. Ele estava acariciando seu cabelo e balançando para frente e para trás, chorando. O médico, é claro, conhecia Zona e Erasmus muito bem por causa da frequência com que ele tinha estado tratando Zona por suas questões de gravidez nas últimas semanas. Por conta disso, ele sentiu um poço de tristeza ao olhar para a cena, mas sabia que tinha que fazer o seu trabalho. Então, gentilmente se aproximou e colocou sua mão no ombro de Erasmus, e apenas disse que precisava examinar o corpo de Zona. Erasmus não queria abandonar o corpo da esposa, mas o médico, delicadamente, conseguiu fazer com que ele se afastasse. Em seguida, Erasmus se ajoelhou ao lado da cama e continuou a acariciar o cabelo de sua esposa e chorar, enquanto o médico começou a examinar Zona. O médico rapidamente confirmou que Zona estava morta, e após examinar a pelve dela e movê-la um pouco, chegou à conclusão de que muito provavelmente havia falecido de complicações da gravidez. O funeral de Zona seria realizado no dia seguinte, no cemitério local, no topo de uma colina. Neste ponto, a notícia de que Zona estava grávida quando morreu já havia se espalhado. Durante o funeral, todos estavam olhando para Erasmus, que estava tomado pela dor, chorando tão intensamente que mal conseguia respirar. Então, antes de baixarem o caixão de Zona para o túmulo, Erasmus fez questão de colocar o lenço favorito de sua esposa no pescoço dela. Ele se despediu pela última vez, fechou o caixão, que então foi enterrado. Porém, o que realmente chamou a atenção das pessoas que compareceram ao funeral não foi a reação de Erasmus à morte de sua esposa, mas sim da mãe de Zona, Mary Jane, a Erasmus durante esse funeral. Mary Jane, a mãe de Zona, não parecia triste, em luto, ou de forma alguma reagindo ao fato de sua filha ter morrido. Em vez disso, durante o funeral, Mary Jane olhava descaradamente para Erasmus, com uma expressão de puro ódio e nojo em seu rosto. Depois que o funeral acabou, todos os presentes queriam se aproximar de Mary Jane e Erasmus para prestar suas últimas homenagens à família, mas Mary Jane ignorou todas essas pessoas e saiu prontamente do funeral sem dizer uma palavra a ninguém. Nos dias que se seguiram ao funeral de Zona, o comportamento de Mary Jane só ficava mais e mais bizarro. Quando os vizinhos passavam para entregar comida ou simplesmente para verificar como ela estava, Mary Jane se recusava a abrir a porta. Basicamente, Mary Jane começou a ficar acordada a noite toda. As pessoas viam velas acesas em seu quarto a qualquer hora, e a viam andando de um lado para o outro em seu quarto. De tempos em tempos, ela se ajoelhava e ficava olhando para o horizonte. Nas raras ocasiões em que Mary Jane realmente saía de casa, ela parecia completamente desalinhada e distraída. Enquanto caminhava pela cidade, murmurava para si mesma e constantemente olhava por cima do ombro, como se estivesse com medo de que alguém a estivesse seguindo. Quando os vizinhos preocupados se aproximavam de Mary quando ela estava fora de casa, ela se recusava a fazer contato visual com eles, não queria conversar e, o mais rápido possível, se afastava deles. E então, na manhã do dia 21 de fevereiro, cerca de um mês após a morte de Zona, Mary Jane saiu de casa parecendo totalmente composta. Ela não estava desalinhada, não olhava por cima do ombro, não murmurava para si mesma. Mary Jane estava de pé, se movendo com determinação e parecendo totalmente lúcida. Enquanto ela se movia, a única emoção que as pessoas conseguiam ver em seu rosto era a raiva. Assim, Mary Jane, andando com raiva e determinação, se dirigiu ao escritório do promotor local. Em vez de bater e esperar para ser recebida, ela simplesmente abriu a porta e entrou. O promotor conhecia Mary Jane e sabia o quão estranho ela estava agindo nas últimas semanas. Então, quando ela entrou, ele ficou alarmado com sua súbita presença, mas também estava bastante curioso sobre o que estava acontecendo. Assim, quando ela entrou e exigiu falar com ele, ele ficou feliz em entrar em seu escritório para uma reunião, principalmente por curiosidade. Mas uma vez que os dois se sentaram, Mary Jane começou a contar essa história totalmente absurda sobre sua filha morta, Zona, que a princípio fez o promotor pensar: ok, claramente Mary Jane perdeu a cabeça. É isso que tem acontecido nas últimas semanas. Todo esse luto por perder a filha fez enlouquecer. Porém, no final dessas 2 horas em que Mary Jane parecia estar apenas divagando sobre essa história de sua filha, o promotor começou a perceber que o que ela estava dizendo fazia sentido, e suas suspeitas começaram a aumentar. Assim que Mary Jane terminou de contar essa história louca sobre Zona, o promotor ficou convencido de que o que Mary Jane estava dizendo tinha de ser verdade.
Ele sabia que precisavam exumar o corpo de Zona, e depois que Mary Jane saiu, o promotor correu para a casa do médico local, o mesmo que havia tratado Zona e a examinado depois que ela morreu. O promotor contou ao médico que precisavam exumar o corpo de Zona e que ele precisava examiná-la novamente. O médico a princípio ficou pensando: espera aí, o que está acontecendo aqui? Mas depois de ouvir o que o promotor tinha a dizer sobre essa história maluca que Mary Jane acabara de contar, o médico concordou. Ok, precisamos fazer isso. Então, no dia seguinte, 22 de fevereiro, uma equipe de homens com paz, juntamente com o promotor e o médico, dirigiram-se ao cemitério no topo da colina, onde Zona estava enterrada. Eles desenterraram o caixão dela e o levaram até a escola local. O corpo de Zona estava bem preservado, porque o solo estava muito frio naquela época, já que era inverno no hemisfério norte. Eles levantaram o corpo dela e o colocaram em uma mesa, e então todos saíram, exceto o médico e o promotor. Uma vez que o local estava vazio, o médico e o promotor começaram a examinar Zona novamente. Em cerca de 30 segundos desse reexame do corpo de Zona, basicamente ao mesmo tempo, o médico e o promotor, que estavam de lados opostos do corpo, viram a coisa qual Mary Jane tinha aludido em uma história maluca sobre sua filha. Então, o médico e o promotor, vendo isso, se olharam e não podiam acreditar. A história de Mary Jane tinha de ser verdade. No dia do funeral de Zona, mesmo que Mary Jane estivesse dominada pela dor de perder sua filha, o sentimento que ela realmente estava alimentando era o ódio por Erasmus. Ela o odiava, ela sempre odiou, mas agora era como se sua filha estivesse morta e ela fosse obrigada a ver esse cara chorar e se lamentar sobre o caixão de sua filha, quando em sua mente ela pensava: este funeral é sobre ela, não sobre você. Assim, durante todo o funeral ela ficava olhando para Erasmus, canalizando toda a sua energia para odiá-lo. Mas então, enquanto fazia isso, uma nova emoção começou a surgir dentro dela. Ela não conseguia descrever direito. Basicamente, parecia que algo estava terrivelmente errado. Intuitivamente, Mary Jane sentia que a única pessoa que podia explicar o que era essa coisa que estava errada em sua vida, de alguma forma, era sua filha Zona, que obviamente estava morta. Então esse sentimento, invocando sua filha, de que algo estava terrivelmente errado, consumiu completamente a mente de Mary Jane. No final do funeral, ela não estava mais com raiva de Erasmus. Ela estava apenas pensando: como entro em contato com minha filha? Preciso ter respostas da minha filha. Então, quando o funeral terminou, Mary Jane simplesmente saiu o mais rápido que pôde. Ela foi para casa, entrou em seu quarto e se ajoelhou, começando a rezar. Mas não era por paz ou força neste momento difícil. Em vez disso, ela rezava para que o espírito de sua filha aparecesse para ela e contasse o que estava errado. E pelas semanas seguintes, foi isso que Mary Jane fez. Ela estava obcecada com a ideia de que precisava evocar o espírito de sua filha para contar a ela o que estava errado. Então, foi por isso que ela estava agindo de forma totalmente louca. Tudo o que ela fazia era rezar e depois procurar sinais de que o espírito de sua filha havia vindo ou estava a caminho. Assim, ela ficava acordada a noite toda, olhando ao redor, esperando que sua filha aparecesse de repente. E então, quando ela saía, a razão pela qual estava murmurando era porque ainda estava rezando em voz baixa. Ela sempre olhava por cima do ombro porque pensava que sua filha apareceria a qualquer momento. Finalmente, em uma noite de meados de fevereiro, por volta de um mês depois que Mary Jane começou suas tentativas de invocar o espírito de sua filha, ela estava em seu quarto, rezando como sempre fazia, com todas as velas acesas. De repente, enquanto estava ajoelhada rezando, uma luz brilhante apareceu no meio de seu quarto, e à medida que essa luz apareceu, o quarto começou a ficar muito frio. Mary Jane então olhou para essa luz pensando: é minha filha. Mas tão rapidamente quanto a luz e o frio que a acompanhava haviam aparecido, foram embora. Mary Jane ficou muito animada porque sentiu que as orações estavam funcionando. Aquilo tinha que ser o espírito de sua filha ou algum sinal de que o espírito de sua filha estava indo até ela. Então Mary Jane redobrou suas orações. Ela sabia que estava perto de fazer sua filha aparecer. E assim, ao longo dos próximos 2 dias, essa luz brilhante apareceu rapidamente mais 2 vezes. E então, finalmente naquela noite, enquanto Mary Jane estava em seu quarto rezando, a luz apareceu no meio de seu quarto e começou a ficar frio. Mas em vez de a luz desaparecer, Mary Jane descreveu ter visto sua filha meio que sair dessa luz e aparecer de repente no quarto. Mary Jane disse que sua filha estava vestida toda de preto. Sua pele estava muito pálida, seus olhos eram cavidades escuras e os cabelos estavam lisos, descendo sobre os ombros. Zona estava olhando para sua mãe, e Mary Jane, quando viu isso, mesmo que tivesse tentado por 1 mês fazer o espírito de sua filha aparecer, estava aterrorizada. Então, Mary Jane começou a recuar no momento em que esse espírito começou a se aproximar dela. Mas Mary Jane, enquanto estava contra a parede, dizia a si mesma: você precisa ser forte.
Você precisa falar com o espírito. Você precisa descobrir o que está errado. E a única pergunta que Mary Jane conseguiu formular foi: como você morreu? E quando ela fez essa pergunta, o espírito de Zona parou e, em seguida, quando abriu a boca, terra começou a sair. E com uma voz rouca e baixa, ela começou a contar à mãe uma história. Zona contou que Erasmus parecia ser uma pessoa maravilhosa para a comunidade, mas as portas fechadas eram um monstro. Ele batia nela e gritava com ela por coisas mínimas. Segundo o espírito de Zona, na noite de 22 de janeiro, um dia antes de seu corpo ser descoberto na base da escada pelo ajudante de Erasmus, seu marido ficou furioso com ela por causa da comida que ela tinha feito naquela noite para o jantar. Ele queria carne e ela tinha feito algo diferente. Então ele ficou furioso. Quando Zona tentou dizer a Erasmus que faria mais comida ou que havia outras coisas para ele comer, apenas para lhe acalmar, Erasmus se levantou, agarrou Zona pelo pescoço e a levantou do chão. Nesse momento, o espírito de Zona começou a se retorcer, principalmente o que seria seu pescoço. Depois de alguns segundos de puro horror, o espírito começou a se dirigir para fora do quarto. Ao sair, o espírito de Zona disse para sua mãe: "Agora você vê o que ele fez comigo." E então Zona simplesmente desapareceu e o quarto voltou a ficar quente. Mary Jane, que de repente se sentia tão exausta, simplesmente sentou-se na cama e chorou. Mary Jane levantou prontamente na manhã seguinte à aparição de Zona. Correu para o escritório do promotor e contou a ele a história de ver o fantasma de sua filha e como ele lhe disse que Erasmus a havia estrangulado, e que foi isso que a matou. O promotor ficou realmente comovido com a história de Mary Jane, mas foi apenas após o reexame do corpo que o fez questionar o médico sobre o primeiro exame. O médico então disse ao promotor que quando fez o exame do corpo de Zona no dia em que ela foi encontrada, Erasmus passou o tempo todo na cabeceira da cama, acariciando a cabeça de Zona e escovando seu cabelo. Mas agora que ele estava pensando sobre isso, ele poderia ter estado cobrindo o pescoço dela com o cabelo. Além disso, também pensaram sobre o funeral, quando antes de Zona ser enterrada, Erasmus colocou um lenço no pescoço dela, alegando ser o favorito de sua esposa. Isso pode ter sido feito para talvez tentar ocultar o fato de que havia marcas em seu pescoço, e quando exumaram o corpo de Zona e removeram aquele lenço que Erasmus havia colocado, eles veriam que havia marcas por todo o pescoço que se pareciam com impressões digitais. Então, após uma análise mais detalhada, eles viram que o pescoço dela estava realmente deslocado e que a traqueia dela havia sido esmagada. Erasmus foi preso pelo assassinato de sua esposa apenas minutos depois que o médico e o promotor viram as marcas no pescoço de Zona durante o reexame. Durante o julgamento de Erasmus, Mary Jane prestou depoimento e contou a história de como o fantasma de sua filha veio até ela e explicou que Erasmus a havia matado. O depoimento foi tão convincente que o júri considerou Erasmus culpado, mesmo sem motivo aparente. Basicamente, o condenaram com base na história do fantasma de Mary Jane. Erasmus foi condenado à prisão perpétua, mas ele morreria apenas 3 anos após ser preso, de uma doença misteriosa que se espalhou pela prisão. Também acabou que Erasmus tinha sido casado 2 vezes antes de se casar com Zona. Uma de suas esposas havia se divorciado dele por ser abusivo. A outra esposa morreu em um acidente bizarro enquanto ajudava Erasmus a consertar a chaminé deles. Nesta ocasião, um tijolo se soltou e a atingiu na cabeça. Hoje há uma placa perto do cemitério de Virgínia Ocidental, onde Zona foi enterrada, que diz: "O único caso conhecido em que o testemunho de um fantasma ajudou a condenar um assassino." E você? O que achou da história de Zona Shu? O fantasma realmente voltou ou Mary Jane, movida por seu ódio por Erasmus, conseguiu convencer o júri de que a história era real? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se em nosso canal. Assista agora o vídeo que está sendo recomendado a você pelo YouTube.